Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar e hoje a conversa é especial. É com o prefeito de Blumenau, Mário Wildberg, ele que é filiado ao PL. Prefeito, obrigado pela deferência. Fazia tempo que a gente não conversava. Seja bem-vindo. Obrigado a você, Gonçalves. Obrigado pela oportunidade de conversarmos com todos que acompanham o Informe Blumenau, atualizarmos as informações aí da nossa gestão. Maravilha. Essa entrevista vai ser dividida em duas partes. A primeira, questões administrativas, questões de governo, e uma parte menor aí sobre política. Prefeito, você está se encaminhando aí para a reta final do seu mandato. Que marca que o senhor pensa está deixando com relação à sua gestão? Então, Gonçalves, eu acho que a minha gestão tem marca nas mais diversas áreas, né? Se nós pegarmos na questão do turismo, a gente tem o fortalecimento da Oktober e, eu diria, o renascimento da Páscoa, do Natal e o fortalecimento do Réveillon como pontos importantes do desenvolvimento do turismo e, claro, a ampliação, as melhorias da infraestrutura para o turismo na cidade de Blumenau. Focado, por exemplo, na Casa do Turista, focado que nos próximos dias a gente vai estar entregando aí, eu acho que até agosto vai estar pronto, se o tempo permitir, a questão do Boulevard, focado na melhoria, inclusive a gente vai dar ordem de serviço nos próximos dias do Frozen, tanto da pavimentação como da revitalização, e uma série de outras ações pequenas, médias e grandes impulsionando o turismo, somado, por exemplo, aqui as concessões na área do turismo, Museu da Cerveja, Praça Doutor Blumenau, Praça da Estação, que potencializam também esses espaços. São algumas das ações que a gente desenvolveu. Se nós formos para o lazer, a gente vai ter aí a entrega do Parque das Itopavas, a entrega que ainda vai acontecer do Parque Prefeito Carlos Cruz Adrosi, a antiga Artex, e a questão do SESI como um ponto fundamental nesse processo. Um sonho começou em 2021, a gente vai ter materializado ali também. Se nós formos para a educação, nós investimos nos últimos anos 150 milhões de reais em ampliações, melhorias, reformas, adequações dos espaços educacionais que há muito tempo não aconteciam por questões técnicas, enfim, e a gente conseguiu vencer esses desafios, a entrega de uniforme padrão para todas as escolas, e esse talvez seja um marco importante na educação, porque eu digo que a gente separa, antes existia a criança pobre e a criança que estava na escola pública, mas tinha uma condição financeira. E havia a própria marginalização. E com a padronização do uniforme, não tem mais aquela criança que usa o uniforme com a bandeirinha da prefeitura. Todas são iguais, todas têm o mesmo uniforme. E isso também melhora a autoestima das crianças, especialmente naquelas escolas onde tinha os dois grupos de crianças efetivamente estudando. Se nós pegarmos a própria entrega do material escolar, para todas as nossas crianças nas unidades escolares, uma iniciativa extremamente importante, a melhoria das bandas e fanfarras, dos materiais, material esportivo, enfim, quantos ginásios nós construímos na educação. Se nós formos para a questão da inclusão da pessoa com deficiência, a criação da Secretaria da Pessoa com Deficiência, com hoje 1.200 atletas sendo atendidos nessa secretaria, pessoas com deficiência, 5 mil atendimentos por mês, um avanço importante que vai ter um marco de ampliação com a associação da Artex lá, com espaço lá também, e com o próprio SESI, que deve ser a sede da nova secretaria, já junto com a Secretaria de Esportes. Se nós formos pegar no desenvolvimento econômico, o marco das governanças, essa relação, a possibilidade de atrair empresas, com a minha ida para a Alemanha, de trazer empresas para cá, a expansão da área de serviços, a melhoria da área de tecnologia, agora recentemente o anúncio da T-System, que vai implantar aqui em Blumenau uma central, isso demonstra essa qualidade que a gente teve com relação à mobilidade urbana, as dezenas de obras de reperfilagem, a entrega que aconteceu no meu governo da Humberto de Campos, né? Tanto do trecho 1 como do trecho 2, da General Osório, da República Argentina, obras importantes e emblemáticas para a nossa cidade, as diversas pontes, né? Enquanto se discutia onde ia fazer a ponte, a gente foi lá e fez uma ponte ali no centro, fez duas no centro, na realidade, uma do lado da Desembargador Pedro Silva e a outra ponte nova. Fizemos duas grandes pontes no Garcia. Até o final do meu governo, se não me falha a minha memória, vão ser de 20 a 22 pontes novas e reformadas. Agora, ainda no mês de julho, início de agosto, a gente entrega a reforma da ponte Desembargador Pedro Silva. Então, são várias ações nesse sentido. E aí, se nós pegarmos na assistência social, quando nós iniciamos o governo, tínhamos pouco mais de 20 vagas de internação de dependente de álcool e drogas em comunidades terapêuticas, hoje são 100.
né? Nós temos 155 vagas de atendimento de moradores em situação de rua, antes nós tínhamos 50, então é um avanço nessas áreas. O Fundo Municipal de Assistência Social nós repassávamos 6 milhões e meio em 2018, hoje são 15 milhões, né? A criação do 1% da venda da bebida alcoólica da Oktober para o FREMAD, Fundo de Atendimento aos Dependentes de Álcool e Droga, para prevenção e tratamento, a questão da possibilidade de utilização do IPTU, por exemplo, se você não quer usar todo o desconto não usado do IPTU, dos 2% do bom pagador, ele vai automaticamente para o fundo. Nós nem perguntamos se a pessoa quer, para justamente trazer o controle social. Enfim, eu poderia aqui pegar várias áreas, mas todas elas, a regularização fundiária que nós fizemos, a revitalização e a pavimentação, botando endereço no Morro da Dona Edith, botamos endereço, as famílias hoje recebem Uber, né, recebem correspondência no Morro da Figueira, na Vila Vitória, na Vila União, na Vila Blomberg e no Morro da Dona Edith, que nós trouxemos uma outra condição de vida para essas comunidades, pavimentamos algumas dessas comunidades, fizemos drenagem nas comunidades e agora nós estamos fazendo a regularização fundiária, vamos entregar o título para várias dessas famílias, são mais de 1.000 famílias que provavelmente até o final do ano vão receber o título do imóvel. Então, todas essas ações, somadas-se as mais diversas, que eu poderia gastar o tempo aqui para explicar para você, eu acho que a principal marca é aquela que eu e a Maria, desde o início, discutimos, né? Cuidar das pessoas e construir o futuro. Todas elas estão focadas em a gente poder oferecer o melhor para as pessoas. As melhores ações, as melhores entregas. Claro que a gente não conseguiu atender todos os anseios de todas as pessoas. Mas, absolutamente normal isso, né? O senhor falou várias ações importantes, obras, ações, mas qual que mais acalenta o seu coração, se eu dizer assim, mas nessa área aqui eu acertei a mão mesmo, foi uma coisa que mais que mexe contigo? O que mexe comigo é aquilo que mexe com a vida das pessoas. O uniforme nas escolas, o material escolar, o cuidado dos dependentes químicos, a ampliação das áreas de lazer com o SESI, com a Artex, aquilo que oferece possibilidade diferenciada de qualidade de vida para as pessoas. E eu acho que se você olhar, todas elas oferecem, né? Todas elas estão focadas nisso. Os desafios em relação a isso, a melhoria da defesa civil, né? A questão da implantação e melhoria dos diques, colocação de geradores nos diques, tanto da Vila Nova como o da Fortaleza, né? Então, tudo isso é focado num trabalho forte de cuidar das pessoas. Então, é isso que acalenta meu coração. Eu não tenho uma ação específica, eu acompanho o governo como um todo, tento estar, né? E ainda assim tenho desafios dentro desse processo, mas tento estar acompanhando as obras e as ações em todas as áreas. E o que o senhor chegando nessa altura do campeonato, faltando 6 meses por aí, o que o senhor diz assim, puxa, isso aqui eu lamento não ter feito, não consegui fazer? Há duas coisas. Há duas coisas que eu passei, inclusive, no domingo, quando eu voltava do almoço com a minha esposa, a gente saiu foi num culto de manhã e depois voltava do almoço, eu disse, poxa, eu não consegui fazer com que a gente avançasse em relação à questão do mercado público, né? Passei ali na frente. E logo na sequência, o centro de eventos, né? São duas coisas que acabaram batendo na trave por inúmeros desafios que um governo tem, né? Bateram na trave, por conta do processo antigo que estava e acabou não se conseguindo avançar em relação ao novo modelo, que é o mercado público, e o outro porque a empresa veio e não apresentou a capacidade, documentalmente sim, mas não conseguiu apresentar a capacidade de executar uma boa obra, e aí infelizmente a gente teve que rescindir o contrato, e agora começa todo o desafio em relação a isso também. Então, começando pela obra do Centro de Eventos, agora a gente tem uma série de questões aí para abordar especificamente. Sobre o Centro de Eventos, o que impactou? O senhor falou agora que a empresa não teve capacidade, mas a obra já está parada há um tempo. Como é que está essa questão burocrática? Porque, em tese, o dinheiro está garantido para isso. Sim, em tese o dinheiro está garantido, mas agora tem a renegociação disso com o governo do Estado para um novo processo licitatório.
e aí acabou se trabalhando em outras ações e acabou entrando no processo eleitoral e a gente vai conseguir virar essa página só depois do processo eleitoral. Não tivemos mais tempo hábil dentro dessa questão para fazer essa chave virar. Complexo Municipal do SESI foi uma coisa, como o senhor disse, a partir de 2021, o senhor encampou, o senhor tirou essa coisa da cartola, porque a gente não se falava isso, não dominou, por exemplo, o assunto da campanha em 2020, eu me lembro que depois foi uma surpresa, o senhor batalhou, conseguiu essa conquista e passou por um governador, agora conseguiu com o governador Jorginho, e a gente sabe que foi importante fazer esse ato agora, mas é uma coisa para o final do seu governo e para o próximo governo, por conta da logística e da legislação eleitoral, e também por algumas outras coisas. Em 2022, o senhor estimava em 30 milhões, mais ou menos, para revitalizar aquele espaço. 20? Então tá, vamos lá. Então hoje, estamos falando aí, essa semana o senhor vai receber simbolicamente 5 milhões das emendas regionais, mas faltam 15 milhões, que é um valor interessante, importante. E quanto é que o senhor imagina, como é que o senhor vai arranjar esse dinheiro? Como é que o senhor imagina quanto custará a manutenção e o que o senhor pensa em colocar lá? Por que eu fiz todas as perguntas juntas? Porque as pessoas querem entender um pouco da relação custo-benefício. Bom, primeiro, nós ainda não conseguimos entrar efetivamente dentro do SESI. O governador, eu acho que aqui eu quero fazer um agradecimento ao governador Jorginho Melo, teve coragem de assinar um documento dizendo que o SESI vai ser nosso. O documento agora diz que o SESI vai ser nosso. Ponto. Nós não tínhamos isso. Nós só tínhamos discussões, visitas, falas, né? E o governador Jorginho veio e disse, não, eu vou dar, ponto, definiu-se. E ele passou a responsabilidade para o secretário Clevers, secretário da Fazenda, de fazer as tratativas com a Fiesc e, na sequência, fazer a doação das benfeitorias para o município. Lembrando, o terreno já é da prefeitura. Né? Tanto que o maior desafio foi lá no início que a própria CNI quis cobrar de nós o terreno. Né? E foi uma doação. Acabou gerando toda essa confusão de atrasos lá no primeiro momento. E aí a gente conseguiu vencer essa etapa. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, hoje a prefeitura paga, sem contar os outros usos, 40 mil de aluguel mensal para o SESI. Para quê? Para que as modalidades possam fazer os treinos lá e eventualmente até alguns jogos. Então, isso já está dentro as modalidades de base, né? Iniciação esportiva, os times. Então, nós já temos isso é algo que vem há muito tempo, né? Nosso governo acabou mantendo isso e até ampliando o acesso a algumas ações. Fora o uso que a gente faz para os Jogos da Primavera, que tem locação específica. Então, a gente já ajuda a manter o SESI. Parte da locação também vem do município para o SESI. E o SESI também usa os recursos de outras locações, de outros eventos, jogos que se realizam dentro disso. Então, isso também vai ser uma fonte de arrecadação. Mas hoje a gente não tem toda essa informação detalhada. Mas eu tenho certeza que, como na Artex, nós estamos equacionando isso dentro do orçamento da Prefeitura, não haverá dificuldade de se equacionar isso dentro do orçamento. A Secretaria da Inclusão da Pessoa com Deficiência que paga aluguel vai para lá, já não vai mais pagar aluguel. Provavelmente, até a própria Secretaria do Meio Ambiente pode ir para lá, porque tem espaço, já não vai mais pagar aluguel. Hoje nós ainda pagamos o aluguel de uma creche lá, né? Que não vai mais pagar aluguel. Então, são várias ações que também vão se equacionar em relação a isso para que a estrutura possa ser utilizada e bem utilizada pela comunidade. E claro, as pessoas às vezes questionam, mas prefeito, isso é um equipamento do quê? E acho que é importante destacar, isso é um equipamento do esporte, né? Esse é um equipamento de lazer, e eu quero falar especificamente sobre isso também na sequência de lazer, e isso é um equipamento do turismo. Prefeito, como turismo, né? Nós éramos para ter esse ano aqui, no mês de junho, se não me falha a memória, os Jogos Escolares Nacionais da Juventude. 12.500 atletas iam estar aqui em Blumenau durante 15 dias. Na média de ocupação hoteleira, 2.000 a 2.500 diárias de hotel, pagas pela Confederação Nacional. Perdemos, porque nós não tínhamos pista de sintético. Nós não conseguimos ter o SESI a tempo para fazer essa reforma da pista de sintético. Então, são algumas coisas que impactam no desenvolvimento econômico. Imagina essa juventude, como em 2019 a gente teve aqui. Isso gira a economia na cidade, impulsiona os hotéis, impulsiona recursos para dentro da cidade de Blumenau. Fora a necessidade, inclusive, de novos espaços, por exemplo, a Febratex.
Se a Febratec tivesse novos espaços, poderá ampliar o seu hall de expositores, bem organizado, bem estruturado. Um desses espaços ou dois poderão ser utilizados lá para montagem de um pavilhão complementar. Hoje, a Febratec precisa do Boulevard e precisa, inclusive, do Galegão, para poder atender a demanda de expositores. Isso é bom para a cidade, isso é um crescimento para a cidade, né? Fora outras ações que podem ser desenvolvidas. Então, só para citar esse, o turismo esportivo, né? Já recebemos os jogos da Justiça do Trabalho aqui, então é um terceiro, segundo a própria SESI, Fiesc, é o terceiro maior equipamento esportivo do Brasil, né? Então é algo que é de Blumenau agora, efetivamente uma conquista da cidade. E de novo quero agradecer o governador Jorginho Mello e os deputados estaduais, né, que ajudaram a impulsionar esse processo. Preciso destacar aqui, né, os 4 deputados, né, o deputado Napoleão, o deputado Marcos da Rosa, o deputado Ivanatos e o deputado Egídio Ferrari, que trabalharam e se dedicaram, tentaram fazer emendas, inclusive, e também cobraram esse avanço em relação a esse processo. E de lazer, aonde, prefeito? Nos fundos do SESI tem uma área de lazer. Eu chego lá, eu já bato os olhos e já consigo ver pista de caminhada, espaço para as crianças, uma lagoa com água, um pedalinho ali no meio, enfim, toda uma estrutura, uma infraestrutura pronta que precisa de alguns ajustes. Claro, tem investimento, como nós vamos fazer lá no Garcia, para poder ser utilizada pela comunidade. E isso vai proporcionar que no final desse contexto todo a gente tem uma área de lazer em cada uma das grandes regiões da cidade de Blumenau. Temos a associação, temos o Ramiro Riediger no centro, temos o Parque das Itopavas no norte, temos agora o Parque Prefeito Carlos Curtis Zadrosny na região sul, teremos o SES na região leste e teremos, quando desativado o presídio, está lá no documento que eu, inclusive, discuti com o Tribunal de Justiça, garantindo que o terreno do presídio, quando desmontado for, será utilizado para implantar uma área de lazer para a comunidade. Então, as 5 grandes áreas da cidade têm ou estão com áreas de lazer mapeadas, melhorando a qualidade de vida e melhorando aquilo que a gente tem acreditado muito também. Então, são só alguns exemplos, Gonçalves, do que o SESI pode impactar efetivamente na vida da comunidade de Blumenau, daquela região. E fora a condição que a gente às vezes não tem falado, de todas as modalidades, né, que podem continuar sendo impulsionadas dentro dele, né, que já usam hoje futsal, handebol, né, o treino do basquete e outros que podem, a ginástica, que podem ser ampliadas as suas ações, bem como o campo, com a sua devida adequação. Nós temos uma sede para o BEC e para o Metropolitano, que hoje jogam fora da cidade, né? Claro que, como eles são profissionais, eles vão ter que local fazer um acordo com o município em relação a isso, mas tem um espaço para isso. É claro que a gente precisa avançar em relação à estruturação, o campo precisa de um alargamento, a pista sintética ali tem que ser trocada, mas tudo isso é possível ser planejado também adiante. Ainda pegando o gancho de área de lazer, eu queria falar sobre a prainha e a recuperação da margem esquerda ali no centro, que as obras se complementam. Principalmente a prainha é mais encantada, né? Quanto tempo a gente está esperando. Qual é a sua previsão? O senhor acredita que ainda no seu mandato o senhor consegue entregar esses 2 espaços para o Blumenau? Então, hoje nós tivemos uma reunião, inclusive, sobre a prainha. Falei com o secretário Dirk sobre essa ação e ele acredita que no mês de setembro, outubro, no mais tardar em novembro esteja entregue. Ela está praticamente executada. Como ela é uma obra que depende de recursos e do governo federal, ela está vinculada a qualquer ajuste no projeto pela aprovação da Caixa Econômica. A Caixa deu a aprovação prévia de um processo, pediu uma complementação, foi entregue na sexta-feira, se não me falha a memória. Então, isso aprovando aí mais 1 ou 2 semanas, a gente vai ter a condição da obra ser retomada na sua totalidade, e aí com isso a gente vai ter a entrega muito breve dela. A margem esquerda está caminhando muito bem. Claro que essa semana vamos ter um aumento do rio, né? Sim. E isso vai impactar na obra dela, porque ela precisa de um rio mais baixo para poder ser
que hoje está Possa sendo trabalhar. concretado o colchão Reno, e a água tem que estar baixa para o colchão Reno ser concretado. Tu vê que eles estão trabalhando 7 dias por semana, de segunda a segunda. Esse dia eu recebi uma reclamação na rede social, pô, prefeito, nem domingo, né? E o pessoal está lá trabalhando, a gente tem cobrado, né? O governo do estado tem sido fiel nos recursos, religioso nos recursos, né? E a obra está de vento em popa. Assim como as outras obras que estavam lá no ano passado com algumas dificuldades, todas elas estão dentro do seu ritmo funcionando bem. Agora, no mês de julho, a gente entrega a ponte desembargador Pedro Silva, no mês de setembro, outubro ou novembro, a gente vai entregando as outras pontes que estão sendo feitas, reformadas, ampliadas, para a gente, de fato, atender a demanda da comunidade. Vamos falar sobre saúde. Sempre entra o período eleitoral, a gente relembra, vem a discussão de criação de UPAs, de não ter UPAs, e Blumenau sempre foi muito refratário a esse modelo. Mas a gente percebe que o atendimento básico é bom, mas a gente percebe a dificuldade no atendimento de um médico mais especializado e a lotação nas emergências, que acabam os ambulatórios não dando, né, não conseguindo atender essa demanda, isso vai parar nas emergências. E aí a gente, para completar esse quadro, tem essa situação do Hospital Santa Isabel, que ganhou um fôlego até o final do ano, aí a renovação, mas é uma espada que eu imagino que esteja na cabeça dos gestores. E eu me lembro que num determinado momento se falou que talvez pudesse ampliar ou pegar alguns ambulatórios para colocar um atendimento de raio-x, de exame de sangue. Isso chegou a ser feito? O senhor acha que... Como é que o senhor avalia que está o serviço de saúde em Blumenau, se não dá para avançar? Todas as áreas, inclusive com a melhoria da tecnologia, há necessidades de avanço. E a saúde é uma delas. Cada vez que você vê, você tem tecnologias novas que facilitam as tuas ações e o teu atendimento. Nós buscamos recompor e diminuir o tempo de espera na saúde, das especialidades, com mutirões, por exemplo, nos sábados, domingos, na policlínica, sábados em especial, com muitas ações, com os nossos ambulatórios funcionando sábados e domingo, também tentando fazer o atendimento. Com relação aos hospitais, esse modelo da não implementação da UPA foi um modelo que, inclusive, foi desenhado lá atrás, e antes da Maria Regina como secretária, depois da vice-prefeita Maria Regina como secretária, e agora, novamente, com os hospitais, pela questão de que nós repassamos para cada um dos hospitais quase 8 milhões de reais por ano, né, para cada um deles. Esse recurso ele tem por finalidade manter a porta aberta. Nós, talvez, seria mais fácil fazermos a questão do atendimento como UPA, né? Nós poderíamos ter, dentro dessa lógica, só que nós não aplicaríamos esse recurso nos hospitais, aplicaríamos na UPA, porque ele tem lá, a nossa UPA os 2 hospitais, são 2 UPAs que a gente tem, a emergência dos hospitais e, claro, o apoio que tem sido feito pelos ambulatórios. E a gente tem buscado reduzir ao máximo possível as filas de espera com mutirões, nossos investimentos nesse ano. Fizemos aí vários mutirões de colonoscopia, endoscopia, exames importantes, psicologia, nós estamos trabalhando psiquiatria, tentando melhorar esse processo e avançar. E a gente tem também um outro desafio, né? Por exemplo, agora veio o recurso para a construção de policlínica, mais uma policlínica em Blumenau, que o governo do estado, inclusive, apresentou o recurso da policlínica. Nós dissemos, olha, Blumenau e região concordam, desde que a manutenção seja do estado, porque Blumenau já tem a sua policlínica, Timbó já tem a sua policlínica, Indaial já tem a sua policlínica, Gaspar já tem a sua policlínica, porque teríamos que ter mais uma policlínica que os municípios iriam financiar. Então a gente quer sim, mas que o estado nos ajude efetivamente com a manutenção dessa estrutura, porque a gente acaba sendo responsável pela manutenção da estrutura final, que é dos hospitais, através desses e outros repasses, que não seria nossa responsabilidade. A gente poderia estar aplicando mais recursos em UPA ou em outras ações se a gente não aplicasse diretamente nos hospitais. Abastecimento de água, prefeito. Talvez tenha sido, né, um calcanhar de Aquiles da sua administração. Agora no inverno não está com tanto problema, mas no verão, berreiro de toda a cidade, isso tinha um impacto, reverberou muito nas redes sociais, nos veículos de comunicação, e a gente percebe, é uma história que acaba se repetindo ano a ano. A gente sabe que o SAMAI tem recursos, né? Tem uma autarquia que é superavitária, que tem recursos. O
que acontece que não consegue se resolver isso? Então, nós avançamos muito nesse ano em relação ao SAMAI, né? Tivemos problema em relação à região sul e centro, não teve problema, né? Eu acho que é importante destacar a região leste, praticamente não teve problema em relação ao abastecimento. Nós tivemos problemas na região oeste, norte, né? Aí embarcando a região da Velha, Água Verde, Passo Manso, pontualmente, e especialmente Badenfurt, que nesse momento nós temos tido muitos problemas ali por conta em um mês eu acho que teve 40 rupturas da adutora que leva água lá para aquela região por conta das obras da BR-470. Nesse momento, o que nós estamos fazendo, né? Hoje, inclusive, o presidente me mandou a homologação do processo licitatório da compra de equipamentos para a instalação de uma ETA compacta, de 3 ETAs, de uma ETA nova, a ETA 5, né, que vai ser implementada ali no lado da Ponte do Salto, que vai gerar 300 litros por segundo para abastecer toda a região norte da cidade. Então o projeto já estava sendo desenhado já no ano passado e conseguimos concluir, já terminou o processo licitatório, né, e agora, se a empresa conseguir, a tendência é que parte dessa infra já esteja pronta para funcionar em outubro ou novembro, né, produzindo aí 100 a 200 litros por segundo para atender essa necessidade. Fizemos as revitalizações, uma no mês de março e agora outra em julho, necessárias aí na questão da ETA 2. Nós preparamos... Vai ter mais uma, né? Nós preparamos... essa é a ETA 5, que eu falei, sim, tá. né? E vai ter mais uma parada agora no mês de julho, sim, né? Da ETA 2. Nós preparamos o processo, está pronto, né? Para ser licitado praticamente de toda uma ETA 2 revitalizada, um projeto de mais de 200 milhões de reais, que foi feito nos últimos quase 5 anos. Foi contratada uma empresa, a empresa fez o projeto está pronto. Apresentamos, inclusive, o projeto junto ao Ministério, a Secretaria Nacional de Saneamento, que está lá em estudo e análise. Eu tive uma reunião em Brasília para discutir esse tema junto com o presidente e com o objetivo da gente captar recursos para poder iniciar essa obra também. Já está em processo licitatório a nova captação de água, que vai facilitar esse processo, porque nós enfrentamos um outro desafio, é a turbidez da água. E a nova captação, que vai ser ali do lado do SAMAI, que é um sistema diferenciado, vai, não diria acabar, mas vai reduzir a turbidez aí drasticamente, mesmo com água turva, você vai conseguir tratar e não diminuir essa velocidade, que também acaba impactando nesse processo. Então são várias ações que já estavam em andamento e que acabaram não sendo concluídas no ano passado e que esse ano devem iniciar ou serem concluídas para que a gente possa melhorar. A estação de tratamento lá na Vila Itopava, nova, começou a funcionar, né? Nós hoje estamos produzindo lá 15 litros por segundo e consumimos 8 ou 9 litros por segundo. Então a Vila Itopava hoje está autossuficiente em relação ao abastecimento de água lá. Nós temos um problema lá que alguns produtores de peixe, né? E diante das suas dificuldades, estamos trabalhando com eles também, eles quando trocam a água da lagoa, soltam a água turva, e a água turva gera o problema de nós podermos captar para abastecer. Mas todas essas ações estão sendo equacionadas para que a gente tenha o mínimo possível, e eu acho que esse ano que vem, o município vai sentir bem menos esse impacto aí em relação a essa questão. O processo vai estar redondo aí para a próxima gestão poder tocar. Qual é a situação financeira que o futuro prefeito vai encontrar a prefeitura? A gente percebe essa quantidade enorme de obras, de ações, e tudo isso custa dinheiro. Nós estamos falando disso tudo de investimentos, coisas novas em diferentes áreas, e a gente sabe que a prefeitura fez vários financiamentos. Como é que o futuro gestor ele vai chegar com condição de manter isso aí? Tem um desafio também, que é um desafio enorme, um buraco sem fundo praticamente, que é o esgoto, é uma dificuldade. Que é uma coisa que uma hora alguém tem que parar para equacionar, porque, enfim... Nós já estamos equacionando, eu acho que é importante a gente falar sobre isso também. Já vamos falar sobre isso. Então, qual é a condição financeira que o futuro prefeito vai encontrar para tocar a prefeitura? Ele vai conseguir tocar obras que ele planeja, fazer ações que ele planeja? Tem dinheiro para isso? Quando eu assumi a prefeitura, a nota de CAPAG da prefeitura era nota C, junto à Secretaria de Tesouro Nacional, de avaliação de condição de investimento e pagamento da prefeitura. Hoje, nesse ano, a nota de CAPAG da prefeitura é nota A. Só por isso já mostra esse avanço e a condição econômica financeira da prefeitura de Blumenau.
Tem desafios? Tem, né? Ele vai encontrar recursos em conta? Vai. Nós conseguimos, inclusive, a fundo perdido, 25 milhões do governo federal para fazer uma série de obras de defesa civil que eu não vou conseguir fazer, vou deixar os projetos. Não vou conseguir licitar todas. A fundo perdido para executar. Mais 25 milhões deu um financiamento também, que a gente captou do governo federal via FGTS, para fazer aquela contenção gigantesca que vai ser ali na região da Curipós, lá, da loteamento Ursa Maior, ali naquela região, na Germano Groh, aquela que é um problema que precisa ser feito, o projeto está sendo contratado já para entregar. E também mais 25 milhões do financiamento junto ao BRDE para outras obras. Então, nós estamos deixando recursos em caixa para que aquele que entrar já vai ter condição de tocar essas obras e terminar as outras. E bem como aquelas que eu iniciar, eu também vou deixar recurso em caixa para terminar. Tem recurso do Fomplata, por exemplo. No recurso do Fomplata eu vou começar algumas dessas obras. Todas elas estão em processo licitatório, ou publicadas já, ou dentro do rito da administração, para serem publicadas nos próximos dias. São aí 50 milhões de dólares, né, de obras contratadas, entre elas, por exemplo, a captação de água, entre elas o prolongamento da rua São Valentim, que é uma ponte que vai dar direto lá na Uniaselv, na antiga Uniaselv, toda a revitalização daquele complexo da Pedro Zimmermann, do terminal do aterro, até na elevada da Mafisa, a revitalização da Ari Barroso, a revitalização da Ponte Santa Catarina na entrada da cidade, que também vai ser alargada, né? Então ali também já tem recurso para isso e já está em processo licitatório, a revitalização do trecho final, do último trecho da Frederico Mendes, ali da Ari Barroso, que entra ali da 470 até fazer um merchan aqui da Baumgarten, né? Da Baumgarten até na SC-108 já também está em licitação, aquele trecho da Guilherme Schaff está em licitação, então o desvio da Franz Folle está em licitação ali no aeroporto, dando condição diferenciada também de pouso e decolagem. Então são várias ações que nós vamos ter recurso em caixa, inclusive o recurso para Pedro Zimmermann, tirando ali do elevado da Mafisa até na Escola Anita Garibaldi, precisando do apoio do governo do estado para as desapropriações, que ali vai custar em torno de 50, 60 milhões para a gente poder fazer as adequações necessárias. Mas o recurso para a obra nós temos em conta. Então, o próximo prefeito vai ter condição de tocar uma série de obras que a gente já planejou. Tanto é que quando o governo federal fez o novo PAC, né, aí disseram, apresente projetos. Nós apresentamos 1,2 bilhões de propostas. Dessas propostas, 1 bi é projeto pronto. Ou seja, nós fizemos o dever de casa, Gonçalves. Nós preparamos as ações. E claro, aí depende muito do governo federal de querer financiar a fundo perdido ou um recurso de FGTS. Então vai ter muita coisa que vai ser colhida já no início da próxima gestão e cada governo vai buscar o seu encaminhamento. E aí você falou do SBLU. O SBLU, quando eu iniciei, é importante fazer uma conta aqui, né? A gente fez uma reforma da Previdência dos servidores. Alguns estão bravos comigo e eu acho que eles têm sua razão. Não vou tirar a razão deles, né, porque passaram a contribuir. Né? Eu não tô fazendo juízo de valor aqui, mas nós fizemos uma adequação da reforma da Previdência municipal, a nacional e a estadual. Nada diferente disso. Inclusive quem começa a contribuir só acima de 2 salários mínimos aqui no município. Isso gerou uma redução do déficit em 1 bi e 100 milhões de reais. Então a gente já fez uma reforma que reduziu esse déficit em 1 bi e 100 milhões de reais. Inclusive atestado, eu tenho o documento lá, atestado pelo que faz o cálculo atuarial em relação a isso. Bem como nós também chamamos, acho que mais de 1.000 servidores que eram ACTs para o concurso que aumentou a contribuição do SBLU. Nos deu um outro fôlego para o SBLU também. Ao mesmo tempo, né, tem um outro, nós ampliamos, quando eu assumi o governo, por exemplo, se você é contratado por uma empresa, no normal, se não tivesse o déficit do SBLU, a prefeitura pagaria 14,72 de contribuição do servidor. Né? O servidor paga o seu percentual, que é 14, e a prefeitura 14,72. Quando eu assumi o governo, era o servidor 14, a prefeitura 14,72, e mais 12% de cálculo
pagamento suplementar, né? Hoje já está em 18. A tendência é que ano que vem vá para 23. O que eu posso dizer em relação a isso? Nós também aguentamos um aumento aí de 5 pontos percentuais ao longo da nossa gestão, em relação de 6 pontos percentuais em relação à contribuição, tentando equacionar. Eu fui para Brasília algumas vezes, discutir a melhoria e o realinhamento em relação a isso, conseguimos alguns ajustes e acho que tem que o novo prefeito continuar fazendo as reuniões, ir para Brasília na Secretaria Especial que cuida das previdências complementares dos municípios e cobrar essas ações. A Cláudia Item, que é uma servidora do SBLU, que está lá, inclusive, num cargo no Ministério, tem acompanhado essas ações, tem dito que essa é uma preocupação do governo federal em relação a essas unidades, para que elas possam ter um tempo maior para poder pagar o déficit. E isso a gente tem feito aqui. Claro, precisa ter um controle em relação a aquilo que acontecia no passado, não pode mais voltar a acontecer. Você contribuir pouco e se aposentar integral, que é o que acabou pesando. Não estou dizendo que quem se aposentou não tem direito, não é isso que está em discussão aqui, né? São coisas diferentes. Estava na lei, ele tem direito, mas isso gera um impacto, né? E se não cuidar, esse impacto vai ser do próprio servidor. Então, por que nós fizemos o ajuste? Para que o próprio servidor tenha condição de se aposentar no futuro. Esses dias alguém me abordou. Eu disse, olha, eu não vou me aposentar pelo SBLU, né? Então, eu não preciso me preocupar como cidadão, Mário, com o SBLU, né, no sentido de benefício dele, mas quem está se aposentando por ele tem que cobrar do município que faça o possível para equacionar esse saldo, para que haja sempre recurso para você poder receber a sua aposentadoria, porque senão você vai se aposentar e daqui a pouco não vai receber o dinheiro na conta. Prefeito, 2 perguntas para encerrar essa primeira parte da entrevista. Aconteceu recentemente algumas denúncias envolvendo SAMAI, denúncia policial, secretário contra secretário, não vamos nem entrar no mérito. Eu quero entender como é que o senhor lida com essas denúncias. Ainda não há nada comprovado, mas são as coisas que acabam atrapalhando, gerando dúvidas. Como é que o senhor lida e como é que o senhor lida com os seus pares que eventualmente estão no meio desse furacão? Bom, Gonçalves, eu sempre cobrei responsabilidade de todos, né? Eu continuo morando no mesmo endereço que eu moro desde que eu sou vereador, desde que eu sou secretário de Assistência Social em 2006. Os meus vizinhos me conhecem. O meu patrimônio é a minha casa e o meu carro que eu acabo de pagar dia 31 de dezembro. Esse é o patrimônio que eu tenho, né? Então, eu busco sempre ser correto nas ações e cobro de todos a mesma responsabilidade. Eu espero que todos tenham cumprido a confiança que eu dei e ter cumprido com isso. Como você disse, são denúncias, não há comprovação, né? Que todos possam ter sido responsáveis na gestão de cada uma das suas secretarias. É aquilo que eu tenho cobrado. Eu tenho dito que eu não consigo estar em cada uma dos lugares, né? Hoje nós temos 10 mil servidores e todos eles são como filhos, né? Eu gostaria de ser onisciente, onipresente, ou um mosquito, ou Deus, para poder ver o que cada um está fazendo. Mas eu quero crer, né? E quero continuar crendo que cada um foi probo em relação a isso, como eu, né? Continuo morando na mesma casa, quem conhece o meu comportamento sabe que continuo o mesmo, continuo almoçando do mesmo jeito, continuo vivendo igual, não entrou para minha cabeça, não moro na região central, não comprei nenhum apartamento para morar na região central da cidade, porque eu acredito que o que eu posso levar daqui é a minha honestidade, minha decência, minha vida correta. Bom, agora para encerrar mesmo essa parte da entrevista, o senhor está encerrando aí 2 mandatos, né? Um mandato e quase 2, né? Mas são 2 mandatos que contam. E além de todas as dificuldades de uma administração municipal, todos os desafios, o senhor enfrentou coisas que são atípicas, né? Na questão, não é só prerrogativa sua, vários prefeitos também enfrentaram, mas o senhor tem ali movimentos caminhoneiros, que foi um pênalti bastante grande. Pandemia, então, que nem se fala, ninguém estava preparado para isso e a sua gestão foi bem avaliada, inclusive o processo de reeleição vem a esse encontro. E depois, agora, né, ano passado, o atentado com a creche. Como é que o senhor sai desse mandato com os desafios que são inerentes e com os desafios que não são inerentes e que apareceram durante sua gestão? Eu assumi o governo dia 5 de abril de 2018. Em maio, nós já tivemos uma greve dos caminhoneiros. Logo na sequência, em 2020, a gente teve a pandemia,
que foi um aprendizado para todo mundo. Todos nós, gestores, erramos e acertamos. Mas eu acho que o resultado mostrou que nós acertamos mais do que erramos. Tanto que Blumenau, reconhecidamente, foi uma das cidades com a menor letalidade do Brasil. Ou seja, e significa que o resultado do trabalho, da junção de esforços dos hospitais, dos nossos profissionais públicos, privados. Aqui, se eu falar em alguém, eu vou ser ingrato, sabe? Porque foi tanta gente que abraçou essa causa. A Defesa Civil, todo mundo se organizou, se estruturou e conseguimos fazer um trabalho para vencer cada um desses obstáculos ao longo dessa caminhada. E foram 2 anos, um ano em 2020 e 2021, que foi o ano do lusco-fusco, né? Que as coisas começaram a voltar a funcionar dentro de uma normalidade. E a gente conseguiu, logo no período aí, logo depois, começar as obras, mesmo durante a pandemia, que pudessem ser tocadas e fazer com que a coisa caminhasse, fazer uma série de entregas, inclusive logo em janeiro, fevereiro de 2021, aquela ponte ali na região central da cidade foi entregue, acho que foi uma conquista importante para a cidade. E acho que quando a gente estava aí começando a estar... eu diria, no impulsionamento diferenciado, veio aquele atentado na creche, que também mudou o modelo de educação da cidade, né? Modelo não, mas mudou as ações que a gente desenvolve. Você leva seus filhos na escola, sabe que hoje tem um vigilante armado lá. E esse vigilante armado significa, pelo menos, construção de deixar de reformar 2 escolas por ano em Blumenau. Escolas grandes. Vou pegar aqui a Nimeri Teste, a gente está investindo 10 milhões na revitalização de toda ela. A Oscar Umberraum também 10 milhões. Poderíamos estar fazendo isso na Felipe Schmidt, né, na Lúcio Esteves, que a gente deixou para investir de recursos que não são da educação, porque eles não podem nem ser computados como educação, para manter vigilância armada nas nossas escolas. Fora o aumento do cercamento, a melhoria, enfim, você acompanhou até a luta que teve lá no Fernando Osterman, em relação à explicação da Polícia Militar, do porquê daquele tipo de cerca. Tudo isso que a gente fez para poder hoje estar avançando com qualidade. E aí, ano passado, também a gente teve aquelas 5 enchentes durante uma outubro. Mais isso. Né? É que enchente já está na nossa conta, mais ou menos. Mas durante uma outubro, não, né? Não, é verdade. E aí a gente teve que parar a outubro 2 vezes, e ainda assim a outubro deu resultado positivo. Então a gente demonstrou, e eu tenho dito assim, que eu fui forjado, né? E fiz alguns cursos de doutorado e pós-graduação, né? De paciência, de longanimidade, de domínio próprio, para poder enfrentar cada um desses desafios, que não foram fáceis, porque todo mundo tem a sua solução, né? Eu enfrentei um baque ali pessoal, por exemplo, no ano passado, porque o pessoal da cidade que eu nasci achava que a barragem estava fechada por conta da Oktober. A barragem hoje está fechada lá por conta da enchente de Rio do Sul, né? Não tem nada aqui, né? E ela não afeta Blumenau. Mas para ver como as coisas, eu recebi centenas de mensagens de pessoas de lá me acusando de que eu estava gerando a enchente interior. Meus pais foram cobrados em relação a isso lá. Então, as coisas fazem com que a gente possa cada dia amadurecer, evoluir e melhorar. Eu acho que eu saio mais preparado do que nunca para enfrentar desafios, né? Para enfrentar lutas e dificuldades, mas saio, acho que com o sentimento de dever cumprido em relação a isso, com responsabilidade, com cuidado, com as pessoas. De novo, né? Todas as minhas ações, Gonçalves, foram para cuidar das pessoas. E eu tenho tentado chegar em casa e dizer, olha, hoje eu fiz o possível? Fiz. Então, deitar a cabeça no travesseiro e dormir, né? Eu acho que ninguém sai de casa com má intenção de dizer hoje eu vou fazer o mal para alguém. Muito pelo contrário, eu saio sempre com a intenção de poder fazer o mais, o melhor, né, para que a gente possa atender essa demanda e essas ações. Prefeito Mário Wilder, vamos interromper um pouquinho esse nosso bate-papo. A gente encerra a primeira parte dessa entrevista e, na sequência, nós vamos gravar a segunda parte sobre política. Daqui a pouco já voltamos.